Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa última unidade da disciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação e do Trabalho. Eu sou a professora Flávia Alexandra e essa unidade se refere à disciplina que está sendo oferecida, ofertada aos cursos de licenciatura em Pedagogia e a licenciatura em Formação Pedagógica. Então, a última unidade, ela é uma unidade densa, tá? Por conta mesmo da complexidade dos conteúdos e também da quantidade de discussões que a gente precisa ter nessa unidade. Então, nós planejamos da seguinte forma: nós vamos ter 2 aulas, nessa unidade. Essa primeira parte, que é no mesmo modelo da anterior, a gente vai ter os conteúdos em slides e eu vou estar conversando com vocês aqui, o áudio, vocês vão estar me ouvindo. E a outra parte a gente vai fazer em vídeo, tá? Nesse mesmo formato, mas em vídeo, que é para a gente poder ter esse contato mais próximo. E aí, nós vamos começar falando um pouquinho da ementa dessa unidade. Como eu falei anteriormente, ela é uma unidade mais longa, mais densa, mais complexa, por conta do que a gente precisa discutir, dar conta dessas questões. Então, os conteúdos centrais são a educação profissional no Brasil. Nós vamos começar discutindo a história da educação profissional, no contexto brasileiro. E no contexto contemporâneo, atualmente. E aí, como consequência, a articulação entre trabalho e educação, porque nas últimas diretrizes curriculares para a educação profissional técnica de nível médio, a articulação entre a educação e trabalho e a formação integral e omnilateral são os fundamentos básicos, são os pilares dessa educação profissional. E a gente continua discutindo o mundo do trabalho e as novas exigências formativas dos trabalhadores, trabalho, ciência, cultura e tecnologia como princípios educativos, que é o que está nas diretrizes na própria LDB, o ensino médio integrado à educação profissional e as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional. A gente começa pelo percurso histórico até chegar nas diretrizes propriamente ditas e, como consequência, já que nós falamos de educação profissional, a gente precisa falar de educação de jovens e adultos e a relação com o trabalho e as contribuições de Paulo Freire para a prática da EJA no Brasil e o PROEJA, que é um programa de educação profissional específico para a população jovem e adulta, tá? E aí, como já coloquei, nós começamos tentando dar conta de um percurso histórico da educação profissional no Brasil, que aí eu tentei resumir aqui para vocês os marcos temporais mais significativos. E aí a gente vai ter, no início do século XX, a criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. E aí, nesse momento da história da educação brasileira, a gente vai ter uma política de incentivo ao desenvolvimento do ensino, com vertentes para a área comercial, industrial e agrícola que o país estava começando a desenvolver naquele momento histórico. E aí, em 1910, a gente tem as primeiras escolas de aprendizes, muito mais voltadas para a indústria, e nos anos 30 ao comércio. Em sequência, nós vamos ter as escolas vocacionais e pré-vocacionais, que tinham uma relação direta com a industrialização do Brasil, que é aí da década de 30, a partir da década de 30, E nos anos 40, as primeiras leis orgânicas, com relação ao ensino, sempre voltado para o comércio, para a indústria e para a área agrícola. E nessa mesma época, nós temos a criação do Senai e Senac, ainda não organizados como Sistema S, mas é a criação dos primeiros dessas primeiras instituições, e do conceito de menor aprendiz, que perdurou no Brasil até a década de 90, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque até então, até no final dos anos 90, o conceito de menor aprendiz ainda era válido, e aí as empresas poderiam empregar adolescentes a partir dos 14 anos de idade, E aí, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, da sua implementação propriamente dita, porque ele é de 1990, mas só começa a ter a sua implementação aí pelo final dos anos 90, nós temos uma mudança nessa ideia de menor aprendiz, do ponto de vista legal e prático, sobretudo. E lá no final dessa década, a transformação das escolas de aprendizes artífices em escolas técnicas federais, que é o marco, das escolas técnicas federais no Brasil. Nos anos 60, nós vamos ter as primeiras orientações para o ensino, para o que hoje seria
a segunda metade do ensino fundamental, o antigo ensino ginasial, orientado para o trabalho. Então, nós vamos ter aí, pelo final do período ditatorial, disciplinas que orientavam os alunos já para o mercado de trabalho, orientação para o trabalho, alguma coisa nesse sentido que era vinculado à ética e trabalho, já para os alunos na antiga segunda metade do ensino fundamental, que era chamado de ginásio. E aí também nesse mesmo período, a gente tem o programa de expansão e melhoria do ensino, tá? Que são as chamadas escolas polivalentes. No final dos anos 60, em 1969, a gente tem o crescimento das escolas técnicas para escolas também agrotécnicas. E em 1970, ali no início, nós vamos ter a criação mais organizada dos, então, Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica, né, os Cefetes. E em 2008, com a promulgação da Lei 11.892, incorporada a LDB, né, a 9394/96, a gente tem a Lei de Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, né, que é uma união entre as escolas da rede federal de ensino, sobretudo então Cefetes e as escolas agrotécnicas, para uma grande rede que tem como preceito a relação educação e trabalho numa perspectiva de formação ampla, né? De associar a formação geral, uma formação humanística, à formação técnica e à formação para a sociedade e a atuação enquanto cidadão crítico. Então, a ideia dos institutos federais nasce nesses termos, associar, como já acontecia no ensino profissionalizante, no então ensino puramente, entre aspas, técnico, a formação para o trabalho, a formação do cidadão para atuar no mercado de trabalho, porém associar isso uma formação crítica, humanística, para que o aluno pudesse traçar esse caminho, mas também outros caminhos, ter outras possibilidades de acesso à formação integral e a formação posterior, caso fosse o seu desejo, né, tivesse essa possibilidade. E aí a gente vai ter, a partir de então, e no caso do Maranhão nós temos o IEMA para dar como exemplo, a possibilidade de oferta de ensino integral, da educação profissional integral também, de outras formas, de forma articulada ao ensino médio, de forma também pelo Sistema S e por outras escolas públicas de nível médio, como é o caso do IEMA e de instituições privadas, tá? E aí nós vamos ter aqui, para melhor compreender essas questões do ensino médio integrado e da educação profissional, dessa concepção de educação profissional de uma forma mais pontual no que se refere aos marcos legais. Então, nós vamos tentar pontuar aqui as leis orgânicas e as leis de educação que começaram a discutir essa questão. Então, nós vamos ter, por exemplo, para fazer uma distinção entre a lei a 4.024 de 61 e a 5.692 de 71, o que difere, como que elas veem a educação profissional para a gente poder fazer uma relação com o que nós temos hoje, né, no momento que pode mudar, inclusive, né, a qualquer momento, pelo cenário que a gente tem aí no país, né, no que se refere a o que vão fazer com toda essa construção sobre a educação profissional e a educação integral, né, no país. Então, a lei dos anos 60, ela trazia uma tentativa de equivalência entre o ensino técnico e o ensino médio. Então, foi a primeira vez que se pensou, em termos de organização legal, de ter um ensino técnico não dissociado da formação integral e humanística, tá? Então, aí nos anos 60, a gente vai ter essa tentativa de equivalência entre os dois níveis, entre o então separados dois níveis de ensino, né, a formação geral e o ensino profissionalizante, e essa equivalência possibilitar o acesso aos demais níveis de ensino. E aí a lei de 1970, já atrelada ao período militar, ela obriga a profissionalização dos estudantes do então segundo grau. E aí, a partir de 1971 até a promulgação da lei de 1996, e aí até a LDB 9394/96 se colocar de uma forma mais ampla nas escolas, então a gente pode dizer até o final dos anos 90, essa lei
ela fazia uma distinção entre o ensino, a formação, a então chamada formação geral, o ensino científico, né, educação científica, que era denominada, e da educação profissionalizante. Então, nós tínhamos os cursos de, então, segundo grau, técnicos, com a formação estritamente técnica, sem a possibilidade de acesso a outros níveis de ensino, e nós tínhamos o ensino científico, né, educação científica, que era um outro segundo grau. Então, você tinha um segundo grau técnico e um segundo grau científico, que esse sim possibilitaria o aluno a prestar vestibular e a seguir a formação superior, caso tivesse sido essa opção ou essa possibilidade de acesso no período do segundo grau, né, hoje é ensino médio. E aí a gente precisa fazer uma rememoração do ponto de vista histórico, que as vagas, as ofertas, tudo isso era muito diferente entre 1970 até o final dos anos 90, lembrando que o ensino médio ele só se tornou obrigatório agora por uma inserção na LDB, agora já nos anos 2000, já na década de 2010, se eu não estiver enganada, eu lembrei disso agora, é de 2013, ou em 2012, 2013, mas até meados de 2010, isso com certeza a gente tinha a progressiva extensão da obrigatoriedade do ensino médio no Brasil. Então, até o final dos anos 90, o ensino médio no Brasil não era obrigatório a todos os estudantes, não era uma oferta obrigatória, como passou a ser da década de 2010 para cá. Então, a gente tinha, até mais ou menos 2010, entre 8 e 9 anos de ensino obrigatório, que é o ensino fundamental. Então, é muita coisa para se discutir no que se refere a você distinguir o ensino, completamente o ensino técnico da formação geral, colocar em parâmetros distintos e não possibilitar ao aluno essa oferta, ou pelo menos essa escolha, né, nesse sentido. E aí, em 2004, a gente tem a revogação do decreto e da consequente forma de conduzir isso, que você tinha matrizes curriculares distintas para o ensino técnico e para o ensino médio, que a partir de 1997 já denominado como ensino médio, então você tinha matrizes diferentes, no decreto de 97, né, ainda do então governo de FHC. E aí você vai ter, a partir da Lei 11.898, da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no país, uma reconfiguração da educação profissional técnica de nível médio. Então a gente vai começa a ter acesso à discussão que existe até hoje, né, sobretudo dentro dos institutos federais, do ensino médio integrado. E aí, a partir da promulgação da Lei 11.892/2008, que é a lei que cria, né, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e reconfigura as escolas, os então Cefetes, escolas agrotécnicas, numa grande rede, que são os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, né, no país, uma expansão, né, disso tudo que a gente conhece, sobretudo os professores, né, da rede conhecem essa história, esse marco histórico e o que ele representou para o país em termos de mudança da realidade dos estudantes. E a gente tem, na verdade, como ponto fundamental aqui para nós discutirmos, enquanto marco legal, a mudança de concepção sobre educação profissional, né? Quando fala em educação profissional tecnológica, a gente vai ter a educação profissional técnica de nível médio e a educação superior, mas uma grande concepção de educação profissional que atrela a formação técnica sólida à formação integral, à formação humanística, com possibilidades, inclusive, de associar ensino, pesquisa e extensão, tanto de base técnica quanto de base de outras disciplinas do ensino médio, no caso, né, falando de educação profissional técnica de nível médio, para que os alunos possam, então, ter a formação integrada, né, um ensino médio integrado, a sua formação técnica, mas não deixando de lado a sua formação humanística, né, de um ensino médio completo, para que ele possa, além de ter uma profissão, seguir a sua formação, caso seja esse, né, o seu desejo e as suas possibilidades. E aí, com a criação dos institutos federais da rede em 2008,
precisou-se, então, reformular as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional. E essas diretrizes elas foram reguladas a partir da Resolução 6 de 2012, né, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional, que vai abranger, como eu falei anteriormente, a formação inicial e continuada ou a qualificação profissional, quer dizer, a educação profissional no Brasil, a partir da Resolução 6/2012, ela se dá nesses 3 níveis. Formação inicial e continuada ou qualificação profissional significa que ela pode acontecer no ambiente de trabalho ou fora dele em níveis, por exemplo, que a gente pode considerar curso de atualização, de nível fundamental ou de nível básico, né? Então, a lei coloca nesses termos, formação inicial e continuada. Se dá no próprio ambiente de trabalho com cursos de atualização de curta duração, por exemplo. E aí eu coloquei em destaque o segundo, que eu acabei de introduzir, que é a educação profissional técnica de nível médio. Então, eu destaquei aqui em negrito. Nós vamos falar mais desse assunto na próxima aula, dessa mesma unidade, né, que é a nossa última unidade. Vamos falar mais de uma forma mais detida sobre o ensino médio integrado, sobre a educação integral, sobre formação integral, e a outra possibilidade é no nível da educação superior, a educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. Então, em termos de diretrizes curriculares, em termos de nomenclaturas, a gente precisa fazer essa distinção entre a educação profissional técnica de nível médio, que se refere aos cursos técnicos de nível médio, há cursos que são ofertados, que podem ser ofertados na modalidade ensino médio integrado a um ensino técnico e subsequente e o pós-médio. Nós vamos falar disso melhor na nossa próxima aula. E em nível de graduação, nós utilizamos a terminologia educação profissional tecnológica, que são os cursos de graduação e de pós-graduação. Em graduação, nós vamos encontrar os cursos de bacharelado ou os cursos sequenciais, e em nível de pós-graduação, mestrados e doutorados, né, inclusive os mestrados acadêmicos ou profissionais, né, nessa área de educação profissional. Tanto de formação, no caso de graduação e pós-graduação, a gente vai encontrar os cursos das áreas específicas, como também de formação de professores nessas áreas, tanto em níveis de especialização, mestrado, doutorado e também graduação. Então, quando a gente fala de oferta, né, de cursos no âmbito da educação profissional, nós vamos encontrar, no que se refere à educação profissional tecnológica, né, de graduação e de pós-graduação, tanto os cursos de bacharelado, licenciatura e os cursos tecnológicos, né, os tecnólogos, quanto as pós-graduações e em nível de especialização, mestrado, doutorado, como eu já falei. E aí, como exemplo, nós podemos citar esses cursos, né? Os cursos dos quais vocês são alunos, né? O curso de pedagogia voltado para a educação profissional e o curso de formação pedagógica, né, para os profissionais graduados que precisam da formação pedagógica. É uma formação pedagógica mais voltada para a educação profissional, então estaria nesse âmbito aqui da educação profissional tecnológica, voltada para o nível superior, e a educação que se distingue, né, em termos do público-alvo e da forma como ela vai acontecer, da educação profissional técnica de nível médio, que são os cursos técnicos, né, dos quais nós somos professores, e o Instituto Federal tem aí a maior demanda no país, né, e que vem crescendo juntamente com o Sistema S, com as escolas das redes estaduais, né, o Maranhão, por exemplo, tem feito um grande investimento nisso, o governo do estado do Maranhão, então é nesse sentido que a gente precisa entender bastante isso, e nós vamos retomar na nossa aula, na nossa videoaula seguinte dessa unidade. E aí, em sequência, nós discutimos aqui, caminhando já para a finalização, a relação disso tudo com a educação de jovens e adultos. Então, a gente sabe que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino ofertada para os alunos que não cursaram, seja o ensino fundamental ou o ensino médio, na idade em que deveriam ter cursado, e que inicialmente sempre teve um caráter compensatório. E aí se pensa de uns anos para cá na oferta de educação de jovens e adultos também voltada para o trabalho, assim como o ensino médio integrado e a própria educação
superior voltada para a área da educação profissional, tá? Então é nesse sentido que a gente traz essa discussão aqui para falarmos um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai ter um contexto histórico, eu trouxe também para vocês um contexto histórico da educação de jovens e adultos no Brasil. Então essas primeiras iniciativas, elas começam ainda no século XIX, né? Inclusive na primeira Constituição brasileira de 1924, né, que reconhece o direito à educação a todo cidadão, aí quem era considerado cidadão naquele momento histórico, né? Mas ela continuou sendo limitada, né, à classe que tinha acesso à educação. E aí, na verdade, a gente só vai ter essa possibilidade de acesso aos adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade e série adequada no final dos anos 40, mas que foi extinta nos anos 50, né, a primeira campanha nacional de educação de jovens e adultos. E aí nós vamos ter verdadeiramente essa discussão forte a partir da década de 60, com vários movimentos populares que alavancaram a luta pela educação de adultos, como o movimento da cultura popular nos anos 60, o movimento da educação de base em 61 e o Centro Popular de Educação da União Nacional dos Estudantes também em 61. Nesse mesmo período, as ideias pedagógicas e experiências de Paulo Freire, que é um dos maiores nomes da educação, da filosofia e da metodologia de ensino do Brasil e do mundo, né, estudado pelo mundo inteiro, valorizado por muitos países, passam a ser conhecidas então a partir do final, mais a partir do final dos anos 80, né, pertinho ali da redemocratização. Segundo Paulo Freire, as pessoas analfabetas, elas não deveriam ser vistas como imaturas ou ignorantes, deveriam ser valorizadas conforme as suas necessidades. Então, Paulo Freire vai desenvolver uma filosofia de ensino, né, uma filosofia da educação, e também um método de ensino conhecido como método Paulo Freire, que é um método inicialmente pensado para a alfabetização de adultos. Então, alfabetizar o adulto a partir das suas experiências de vida, das suas experiências de trabalho, e não como uma criança, né? A forma como a criança era alfabetizada até os anos 90, antes do construtivismo, já era um pouco equivocada, no sentido de pensar apenas a palavra longe do contexto real de uso, né? Mas eu não vou me estender muito nessa questão de alfabetização. Mas já era criticado o método de alfabetização para as crianças, né, de ser tão distante da vida, da realidade da criança em termos de utilização de palavras, de situações de ensino. Então, para os adultos isso era mais complicado ainda, porque esses métodos eram apenas reproduzidos, né? E aí Paulo Freire vai introduzir a necessidade de se adaptar a metodologia de ensino para os adultos, utilizando as suas práticas, a sua experiência de vida, porque esse ser adulto, apesar, entre aspas, tá, de analfabeto, ele tem muita experiência de vida, e essa experiência precisa ser aproveitada, como tem que acontecer em todos os níveis de ensino, tá? Entretanto, com a ditadura militar, os movimentos sociais em prol da educação de adultos foram extintos, dando lugar ao antigo Mobral, né, super conhecido, estigmatizado no Brasil, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que foi criado no final dos anos 60, né, mais especificamente em 67, que tinha como objetivo na sua criação erradicar o analfabetismo, mas sua atuação foi a alfabetização funcional dos jovens e adultos, ou seja, ensiná-los, né, a ler, escrever e fazer cálculos, deixando de lado a formação crítica, que era a base do método Paulo Freire. Então o método foi totalmente estipado na criação desse movimento brasileiro, né, de alfabetização, né, que é uma marca da educação de jovens e adultos no Brasil, uma marca muito estigmatizada e muito complicada da gente discutir pela forma, né, como ela foi implementada. Então, com a promulgação da LDB dos anos 70, né, que é a 5692/71, a gente vem, ela traz como marca, né, relacionada à educação de jovens e adultos, depois do Mobral, o ensino supletivo, que também foi muito conhecido até, a lei de 71 ficou vigente até 1996, então da possibilidade dos alunos fazerem o ensino supletivo, né, de recorrer a essa modalidade de ensino para fazer de uma forma mais rápida cursos e exames que não estavam muito preocupados com a formação, mas sim com a certificação, né? Então, com a nova república, né, a partir
de 85, o Mobral ele foi extinto e em seu lugar foi criada a Fundação Educar. E com a promulgação, né, com a aprovação da Constituição que está em vigor até hoje, né, a de 1988, o dever do Estado para com a EJA torna-se maior, porque há, né, lá no artigo 5º, a ideia do direito de educação, do direito à educação como um direito de todos, né, assim como o direito à vida, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, né, à educação também. Então, para isso, já que é um direito de todos, inclusive dos que não tiveram acesso na idade determinada pela lei, né? Então, em 1990, a Fundação Educar também foi extinta e o governo federal ele ficou mais longe, né, desse campo de atuação. Em 96, foi promulgada a 93/94/96, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que está em vigor até hoje, e que lá há uma definição, a primeira definição clara do que seja a educação de jovens e adultos, né? Ela é uma modalidade de ensino que vai estar presente no ensino fundamental e no ensino médio, né? Então, em maio de 2000, foram promulgadas as diretrizes nacionais da educação de jovens e adultos. Então, é muita coisa que aconteceu em termos de educação, em todos os níveis e modalidades de ensino, para a gente discutir nas últimas décadas, né? Sobretudo nos últimos 20 anos. Né, da promulgação da LDB, né, de 96 para cá, mas sobretudo nos últimos 20 anos. E aí a gente vai ter, nesse sentido, né, como eu acabei de falar, a promulgação das diretrizes para a educação de jovens e adultos, e aí a gente vai começar a perceber essa modalidade de ensino ganhando corpo, né, até hoje. Então, Paulo Freire ele tem uma contribuição ímpar para a prática da EJA no Brasil, e aí a gente resumiu aqui algumas questões, mas que precisam serem melhor discutidas aí por vocês, uma reflexão e estudos, mas a gente pontuou aqui algumas questões centrais que eu vou colocar nos seguintes termos, né? Paulo Freire ele percebe que os caminhos utilizados na alfabetização de adultos eram os mesmos para alfabetizar crianças, como eu já falei, o que não servia. Então, a sua concepção pedagógica, ela se centrava na questão da articulação entre educação e realidade e contexto social, que a pessoa teria mais facilidade de aprender quando os métodos de ensino e as aulas e os conteúdos e as discussões estivessem apoiadas na sua experiência de vida, sobretudo para um adulto, né, que tem bastante experiência de vida. Então, o diálogo, a dialogicidade é a base da pedagogia freiriana, do método Paulo Freire, e a sua proposta educacional tem como concepção metodológica o respeito ao educando, o diálogo e o desenvolvimento da criticidade. Então, a politicidade e a dialogicidade, como eu disse, fundamentam a pedagogia freiriana. E aí, a gente vai ter, para finalizar nossa discussão, o PROEJA, que é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de educação de jovens e adultos, que é a nomenclatura, né, completa do PROEJA, que é muito conhecido para nós, professores da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, né, dos institutos federais, porque ele é criado para que o governo federal tenha como demanda também, em termos de educação profissional, a oferta para os alunos jovens e adultos, né, que estavam até então fora, né, tanto do ensino médio integrado à educação profissionalizante, à educação profissional, por conta de ser um ensino médio, entre aspas, regular, né, o ensino médio para os alunos em idade entre os 15 e 18 anos, e aí o jovem e adulto que sai dessa faixa etária não teria acesso à educação profissional técnica de nível médio. E aí a sua criação foi uma decisão governamental para atender essa demanda de jovens e adultos para que eles pudessem ter acesso à educação profissional técnica de nível médio, da qual em geral excluídos, como eu acabei de falar, do próprio ensino médio. Então, esses jovens e adultos, né, a partir dos 19 anos, em geral, estavam excluídos tanto do ensino médio, do ensino médio não integrado, do ensino médio dito, entre aspas, regular, como do ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível médio. Então, esse programa ele teve inicialmente como base a adiação à rede, né, a nossa rede, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, porém, por meio do Decreto 5840/2016,
esse programa ele é ampliado em termos de abrangência e aprofundado em seus princípios pedagógicos, porque passa a possibilitar que outras instituições também possam trabalhar com o ProEja. Chamando a atenção aqui, para finalizar, que o ProEja é um programa, né? Então infelizmente, algumas questões que estão colocadas nos decretos não estão na lei, que é um programa, digamos, ainda não incorporado completamente à LDB. Isso é uma questão importante que precisa, inclusive, ser discutida e pensada, porque a partir do momento que esse decreto ele for extinto, que ele pode ser extinto, essa população, né, essa demanda fica de fora, né, no caso específico da rede federal. Então, isso é uma questão também que se discute, interessante que a gente pense. E aí a gente vai ver aqui, para finalizar, algumas ações implementadas desse programa, né, das principais. Seriam o financiamento para a abertura de cursos do ProEja ofertados na nossa rede, na rede federal e também na rede estadual, que aí a ampliação dessa oferta, e a gente vai ver isso em várias redes redes estaduais, inclusive na do Maranhão, a elaboração de documentos de base, né, da política do ProEja, e a oferta de cursos de formação continuada para profissionais de educação e de cursos de pós-graduação em estrito senso, que a gente tem, por exemplo, os mestrados profissionais e as especializações, inclusive essa modalidade que vocês estão atrelados, como uma ação implementada, porque está, de alguma forma, possibilitando a formação de profissionais que vão também atuar com alunos, com essa demanda de alunos da educação de jovens e adultos, na educação profissional técnica de nível médio, por exemplo. Então, acaba também sendo uma ação alocada para esse público, tá? E a alocação de recursos da assistência estudantil da rede federal para o atendimento de jovens e adultos, como a gente, né, conhece, quem é os professores da rede, como que funciona isso no sentido de ofertar bolsas para que os alunos possam permanecer na rede e não deixarem, né, de terminar os seus cursos na modalidade EJA, associada, né, atrelada à educação profissional técnica de nível médio por meio do ProEja, tá? Então, gente, é muita coisa para a gente discutir no que se refere à educação profissional, né? É muita coisa. E aí a gente vai finalizar nesse momento essa discussão e vamos dar continuidade na próxima aula, que vai ser na modalidade de videoaula. A gente vai retomar alguns pontos que aqui foram discutidos com relação à educação profissional e à educação profissional técnica de nível médio, mas vamos focar na discussão sobre o ensino médio integrado, tá? Vai ser o foco, e a partir do ensino médio integrado nós vamos discutir outros aspectos e retomar algumas coisas que foram pontuadas aqui nessa aula. Então, espero que vocês tenham compreendido, que tenha despertado em vocês o interesse pela leitura, de entender mais essa área que está tão próxima à nossa área de atuação. Então, por mais que sejamos professores em formação ou professores já em atuação, estando no âmbito da educação profissional ou não, mas a gente precisa entender esses aspectos até para melhorar a nossa prática de ensino e entender como é que ela tem que estar articulada com tudo isso que foi discutido. Então, espero que vocês tenham compreendido isso e até o próximo encontro, tá? Obrigada!